Oi, tudo bem? Meu nome é Thiago Antônio Zaxman. Esse é o curso preparatório para o Enem, tá? Que é referente ao meu estágio supervisionado. Sou estudante da Uninter, faço licenciatura em matemática e esse é o nosso terceiro encontro, tá? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre progressão aritmética, progressão geométrica, estatística e probabilidade, ok? Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver se vai dar tempo, né? Então, dado aqui 3 sequências, tá? Vamos analisar se são progressões aritméticas, tá? Então, para ser uma progressão aritmética, ele tem que ter ali tem que ser mesmo uma progressão, né? A gente tem que ver se essa sequência é uma progressão aritmética, né? Para isso, para a gente determinar se isso daqui 1, 4, 7, 10, assim por diante é uma progressão aritmética, basta a gente pegar um dos termos, tá? Pode ser o segundo, normalmente o segundo menos o primeiro, que ensina, né? Mas pode ser qualquer um, tá? A gente faz uma subtração do segundo termo pelo primeiro termo, tá? Então, por exemplo, se eu fazer aqui essa subtração, tá? Isso a gente vai chamar de R, tá? Que é a razão. 4 menos 1, né? Que vai dar quanto? 3, tá? Agora, eu tenho que ver aqui se todos esses aqui, ó, tá dando esse resultado, mais 3, né? Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Ok. Então, a progressão aritmética, tá? Nesse caso, o nosso R aqui, né? Que é a nossa razão, que é o que é chamado esse númerozinho que a gente está somando, tá? Ele é o que? Ele tem a razão maior que zero, né? Que é o número 3, tá? Nesse caso, ele é uma progressão aritmética crescente, tá? Beleza? Nessa segunda sequência, para a gente saber a nossa razão, tá? Basta a gente pegar qualquer um dos termos, qualquer um desses termos, e fazer a subtração do anterior, tá? Então, por exemplo, vou pegar o 3 e o 9. Então, para saber a nossa razão, vou fazer 3 menos 9, tá? Isso vai me dar quanto? 3 menos 9, menos 6, né? Então, nesse caso, a nossa razão, ela é o quê? Menor que zero, tá? Então, ela é decrescente, tá? Beleza? Já no terceiro caso, é visível, né? A gente pode ver que é uma sequência com números todos iguais, tá? Então, nesse caso, qual que é a soma? Aqui, né, é menos 6, tá? Então, você faz 9 mais menos 6, vai dar 3. 3 mais menos 3, menos 3 mais menos 6, vai dar menos 3, e assim por diante, tá? Então, se você fazer todas essas somas aqui de menos 6, ele vai dar todos os outros números, tá? A sequência da progressão aritmética. Nesse caso, 6. 6 mais quanto que dá 6? Mais 0, né? Se eu continuar aqui, ó, mais 0. Mais 0, tá? Então, nesse caso, se a gente for querer saber a nossa razão, 6 menos 6 igual a 0. Nossa razão, então, é igual a 0. Portanto, ela é o quê? Constante, tá? Ó, uma progressão aritmética constante, tá? Sabendo disso, a gente pode conferir se alguma outra sequência é uma progressão aritmética, tá? Vamos pegar aqui uma outra sequência. Agora a gente sabe como determina.
como se vê, né? Se ela é decrescente, crescente ou constante. Agora, se eu pegar uma sequência, por exemplo, com dados assim, 1, tá? 0, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, tá? Isso será que é uma progressão aritmética? Será que é? Ó, se a gente fazer esse menos esse, menos, né? Para saber, eu vou pegar 0 menos 1, que vai dar igual a menos 1. Temos aqui uma razão, tá? Nossa razão deu menos 1, nesse caso. Mas, por exemplo, se eu pegar 1 ou menos 1, menos 0 também vai dar menos 1, tá? Mas, por exemplo, se eu pegar o 2, que tá aqui, tá? O 2 menos o anterior, né? O número anterior vai ser o quê? Menos 1. Menos 1, e vai dar quanto? Menos, esse menos é da fórmula que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo uma subtração. Esse menos é do próprio número. Então, a gente fala menos com menos é mais, né? Mas na verdade é menos que multiplica menos é mais, tá? Então aqui vai ficar 2 mais 1. E 2 mais 1 é 3. 3 é diferente de menos 1. Então, nesse caso, não é uma progressão aritmética, tá? Não é uma PA. Beleza? Aí, associada à progressão aritmética, nós temos duas formulazinhas, tá? Que é a fórmula geral, tá? O termo geral, né? Não a fórmula, o termo geral, né? A n sendo igual a A1, tá? Mais n menos 1, que multiplica o nosso R, tá? Então esse termo é para a gente achar qualquer um dos outros termos que talvez a gente suponha que queira saber, tá? Então, por exemplo, naquele primeiro que a gente viu, tá? Lembra, era 1, 4, 7, né? Tá? Era 10, né? Nem lembro. Isso mesmo. E continuava, né? Então, se eu quero saber, por exemplo, o 12º termo dessa sequência, dessa PA, né? Quero saber o 12º termo, beleza? Então, como é que a gente vai fazer? A gente pode usar essa formulazinha, esse termo geral, né? Tá? Para conseguir achar esse 12º termo. Por exemplo, o nosso N é 12, né? Que é o que eu quero achar, tá? Sendo igual a 1. Qual que é a nossa 1? A 1 é o primeiro termo, tá? A 1, a 2, a 3, a 4 e assim por diante, tá? Então, nossa 1 é o nosso primeiro termo da sequência. Então, nesse caso é o 1, beleza? Mais, que tá aqui no nosso termo geral. N, qual que é o nosso N? A de 12, né? Que é o 12º termo. 12 menos o quê? Menos 1, que tá aqui da nossa formulazinha. Que multiplica, isso daqui é um R, tá? Multiplica o R, que é a razão. Só que a gente descobriu a razão aquela hora, né? Quando a gente fez. A nossa razão era quanto? Era 3, né? Ó, 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10, tá? Como a gente já tinha achado a nossa razão, a gente vai multiplicar isso por 3, ok? Então, seguindo aqui, a gente vai ter o nosso 12º termo vai ser 1 mais 12 menos 1, 11, que multiplica 3, tá? Primeira operação a fazer é sempre multiplicação, né? Depois soma e subtração. Multiplicação, divisão primeiro, matemática básica, tá? Conforme ele vem vindo na equação, a gente vai fazendo. Nesse caso, a gente só tem multiplicação, depois a gente faz a soma. 3 vezes 11, né? De 12 vai ser igual a 1 mais 3 vezes 11. 3 vezes 10 é 30, né? Então, nesse caso, é 33.
Então, o nosso A12, ou 12º termo, é o 34, tá? Se você for somando de 3 em 3 aqui, a hora que chegar no 12º termo, esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3, esse é o A4. A hora que chegar no A12, ele vai ser 34. Beleza? Ok? Então vamos lá. Esse é o termo geral, então, tá? Esse é bom você decorar, porque se você for ficar pensando nisso numa prova, no Enem, tá? Então é bom você saber esse termo. Esse aqui, que é o termo geral. Marca aí no seu papelzinho, tá? Na sua colinha. E decore ele que vai fazer bastante falta esse aqui. Tá? Na PA também a gente pode ter problemas que ele queira saber qual que é a soma de todos dos n primeiros termos, tá? Dessa sequência. Portanto, se eu tiver lá umas latas empilhadas, tá? Pode ser. Então tem aqui as latinhas. Tá? Vamos supor que tá bem desenhado isso aqui, tá bom? Tá? Temos aqui, temos aqui uma sequência, tá? Uma PA, tá bom? Então, se ele quiser saber a soma dos termos, tá? Desses termos todos, por exemplo, ele pede lá que ele quer saber a soma de todos os termos até nessa base aqui é o 30º, tá? A 30ª fileira. Essa é a primeira fileira, essa é a segunda, essa é a terceira fileira, tá? Ele quer saber a soma de todas essas latas, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai fazer uma soma dos n números que tem essa PA, que isso aqui é uma PA, tá? Não deixa de ser uma PA. Então vai ser A1, tá? Mais AN, que multiplica o N, tá? N dividido por 2. Beleza? Então, se a gente reparar, isso é uma progressão aritmética, ó. Temos a primeira fileira tem uma, tá? A segunda tem 3. A terceira tem 5 latas, tá? Então, se a gente fazer uma sequência aqui, tá? A gente vai ter 1, né? 3, 5 e assim por diante, tá? Beleza? Se a gente reparar bem, fazer 3 menos 1 e 5 menos 3, a gente vai ter uma razão, não vai? 5 menos 3, 2. 3 menos 1, 2. Então, nessa a gente já conseguiu a nossa razão, tá? Nossa razão é igual a 2 nessa PA. Beleza? Bom, sabendo da nossa razão e sabendo que o nosso A1 é 1, tá? Basta a gente começar a substituir na fórmula, né? A gente quer saber a soma das N fileiras, né? Nesse caso são 30, né? Então, N de 30 igual a 1. Qual que é a nossa 1? 1 mais a N, que seria o 30º termo.
Só que a gente não sabe esse 30º termo, tá? O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que usar o termo geral para poder achar esse termo, beleza? Então vamos pegar aquela formulazinha geral, tá? E vamos aqui aplicar. A de 30 sendo igual a 1, que é 1, mais N, que é 30, menos 1, e o R, que é o 2, tá? Beleza? Então, A de 30 vai ser igual a 1, mais 30 menos 1, 29, que multiplica 2. Beleza? Então, A de 30 vai ser 29 vezes 2. Se fosse 30 vezes 2, dava 60, né? 59 e 58. 58 mais 1, 59. Beleza? Então, A 30 é 59. Então, 59 que multiplica 59 dividido por 2. Tá? Vamos ver se está tudo certo. Isso é 59. Tá. 59 mais 1. 60, né? Deixa eu continuar aqui desse ladinho, tá? Então, S 30 igual 60, que multiplica 59 dividido por 2. Tá? No 60, eu posso até tirar esse parênteses aqui, tá? Deixar só assim, ó, a multiplicação, tá? 60 dividido por 2 dá 30, né? Aqui fica 1, tá? 30 vezes 59 vai dar a soma dos 30, aqui é 30, tá? Primeiros termos, tá? Dos 30 primeiros termos vai ser 1.770 latas. Beleza? Então essa é a soma das 30 primeiras fileiras, das 30 fileiras que a gente tem aqui nessa pilha de latas, tá? Então isso é uma progressão aritmética. Beleza? Vamos ver se dá tempo de falar alguma coisa de progressão geométrica, tá? Então agora vamos falar um pouquinho de progressão geométrica, tá? Nesse caso eu vou tentar passar um pouquinho, já passou muito tempo, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. A progressão geométrica, a gente vai ter um valor que a gente vai multiplicar daí, tá? O outro era soma, tá? A gente vai multiplicar por um valor e vai tendo os próximos valores. Então, para a gente saber qual que é esse termo que a gente está multiplicando, basta a gente pegar um dos termos e dividir pelo outro, tá? Então, a razão, nesse caso, que é representada com o Q, tá? Vai ser 4 dividido por 2, tá? Então, quanto que dá 4 dividido por 2? Vai dar 2, né? 2 vezes 2, 4. Concorda comigo? Então, nesse caso, está sendo multiplicado por 2, tá? Se eu multiplicar 4 vezes 2, vai dar quanto? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E assim por diante, tá? Então, nesse caso, quando a gente tem a nossa razão sendo maior do que 1, tá? A gente chama de crescente, tá? Beleza? Nesse caso, temos 80, 20, 5, tá? Para a gente achar a nossa razão, tá? O que temos que fazer? Temos que dividir o segundo termo pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo, tá? Sempre o posterior pelo anterior, tá? Então, nesse caso, temos 20 dividido por 80, tá? Peguei esse termo e dividi por esse. Beleza? E eu vou saber qual que é essa multiplicação que a gente tá fazendo aqui, ó. Para chegar em 80 e chegar para 20, tá? Nesse caso, a gente pode cortar aqui, né? Vai ficar 2 sobre 8, tá? Dividindo os dois termos por 2. Em cima por 2, por baixo por 2. Simplificando, a gente vai ter 1/4, tá? Então, essa é a nossa razão. A gente tá multiplicando por 1/4. Que é a mesma coisa do que a gente dividir por 4, tá?
Portanto, se a gente tiver a nossa razão entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Beleza? Então ela está entre 0 e 1, tá? Ela é decrescente, ela é maior do que 0. Espera aí, eu fiz errado aqui. Desculpa. Olha, nossa. Ela é maior do que 0 e menor do que 1, tá? Então 1/4 está entre esse valor, tá? Então ela vai ser decrescente. Beleza? Uma outra progressão geométrica que a gente tem seria essa, né? Então, qual o valor que vai ser? Se eu pegar aqui a nossa razão, né? Para descobrir a razão. 3 dividido por 3 vai ser igual a quê? 1, tá? Então, quando a nossa razão é igual a 1, ela é constante. Beleza? Certo? Vamos continuar então. Então, para a progressão geométrica, nós temos as 3 principais formulazinhas que a gente tem que decorar, tá? O termo geral, tá? Que é pra gente achar o nosso AN, tá? Então, AN é igual a 1 que multiplica Q, que nesse caso é a razão, tá? Elevado a N menos 1, ok? Temos a soma dos N primeiros termos, tá? Se a gente quiser fazer a soma dos primeiros termos, a gente vai usar a soma dos N termos, por exemplo, 30, igual a gente fez o outro, tá? Vamos pegar o A1 multiplicado por Q, que é a razão, elevado a N, que é esse N, tá? Menos 1, a gente multiplica por A1, sobre a razão menos 1, tá? E temos a soma dos infinitos termos para um APG decrescente, tá? Que seria esse somatório, seria o A1 sobre 1 menos a razão, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe disso aqui, porque senão eu não vou conseguir falar dos outros temas, tá? Mas dê uma olhadinha aí que no YouTube tem bastante disso, tá bom? Qualquer coisa mais para frente, depois do curso, eu posso falar mais sobre as progressões. Então deixa aí nos comentários, tá? Se vocês querem uma aula mais sobre isso, tá? Então fica aqui a dica, fica aqui as formulazinhas, se quiser tirar um print, tá? E a gente já vai pro próximo assunto. Obrigado? Beleza? Obrigado. Então vai lá, tirou o print. Então vamos falar um pouco sobre probabilidade, tá? Então, é um ramo da matemática, né? Onde temos os experimentos, né? São calculados esses experimentos, tá? E a gente vê a chance de ocorrer ou não esse experimento, né? Ou esse evento. Então é por meio da probabilidade que a gente pode saber a chance de ter cara coroa numa moeda não viciada, tá? Os números de um dado não viciado, ou até erros em pesquisas, tá? Então temos, por exemplo, temos os experimentos aleatórios, né? No caso dos experimentos aleatórios, é aqueles que a gente não pode, que a gente não tem um resultado correto, né? Um resultado conhecido, né? Por exemplo, se a gente jogar uma moeda, tá? A gente é impossível a gente saber com precisão se ela vai cair cara ou coroa, tá? Se ela não tiver viciada, é claro. Porque se ela tiver um peso maior em um dos lados, talvez ela vai dar um resultado diferente, tá? Então, para isso a gente chama de um experimento, né? Ou um evento aleatório, tá? Temos um ponto amostral, tá? É o resultado possível em experimento aleatório. Aí, por exemplo, né? Se eu pegar um dado, tá? Tenho o dado.
o resultado, se eu tacar, se eu lançar esse dado, o resultado pode ser o quê? Pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6, né? Então, cada um desses números é o ponto amostral desse experimento, tá? Temos o espaço amostral, que é o conjunto de todos dos pontos amostrais, tá? Então, nesse caso, o espaço amostral, né? A gente poderia... não sei fazer aqui o ômega direito, tá? Ele é dado por esse símbolo, tá? Grego. Então, por exemplo, no caso do dado, teríamos o nosso conjunto, né? O nosso espaço amostral, tá? Seria o quê? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, tá? Então, esse é o nosso espaço amostral, tá? E pode ser demonstrado de outras maneiras também, como um diagrama de Venn, tá? E o que seria um evento, né? Um evento, a gente vai pegar, ele seria um subconjunto do espaço amostral. Então, por exemplo, eu quero saber nesse espaço amostral, tá? Vou pôr aqui para a gente não esquecer. Espaço amostral. Nossa, que ficou horrível. Amostral. Também ficou muito melhor. Nesse espaço amostral, a gente pode tentar obter alguma informação, alguma probabilidade, né, de acontecer algum termo, né? Então, por exemplo, se eu quero saber, se eu quero obter um número par, né? Então, quais são as chances de eu obter um número par, tá? Qual é esse... a gente ainda está falando de experimentos aleatórios, tá? Mas no lançamento de dado, a gente pode observar alguns eventos aqui. Por exemplo, posso pegar aqui e querer saber os números pares que podem cair aqui nesse espaço amostral, tá? Então, nesse caso, a gente pode ter o 2, tá? O 4 e o 6. Beleza? Então, o nosso N, né? De A é o que? 3, né? Nós temos 3 chances de acontecer, tá? De sair um número par. Se eu quiser saber se sai um número... se é um número primo, tá? Então, nesse caso, temos o 2, o 3 e o 5. São primos, né? Então, as chances, né? São 3 também, tá? A chance de sair um número maior ou igual a 4, tá? Ou não, maior ou igual a 2. A 3, vamos pegar o 3, tá? Você... Eu quero saber quantas chances eu tenho, né, de cair um número igual ou maior do que 3, tá? Então, igual do que 3 tem o 3, tem o 4, tem o 5 e tem o 6, tá? Então, o nosso N de C é o que? 4, né? Que são 4 chances, tá? Beleza? Então, nesse espaço amostral também a gente pode achar que, por exemplo, no espaço amostral, que é chamado de equiporável, tá? Então, por exemplo, se eu tiver lá esse dado, tá? Ele não estava viciado, tá? A gente pode tratar ele como um espaço amostral equiporável, tá? Porque todos os pontos amostrais dentro dele tem a mesma chance de ocorrer, tá? Ele não está viciado. Então,
espaços equiporáveis, tá? Dentro de uma, então, em caso de lançar um dado ou moeda não viciados, tá? Ou escolha de bolas numeradas de tamanho e peso idênticos, tá? Então, um exemplo de espaço amostral que a gente pode ter que não é equiporável, tá? Pode ser pelo experimento de eu escolher entre tomar chá ou fazer uma corrida, tá? Então daí já não é equiporável, tá? Seguindo aqui no nosso assunto de probabilidade, no que é mais importante, tá? Que a gente vai... O que é mais usado mesmo, né? É o cálculo da probabilidade, tá? Então, para o cálculo da probabilidade, a gente vai ter P, tá? Tem uns autores que põem PA, tá? P as possibilidades, né? Probabilidades de um evento A acontecer ou qualquer coisa, tá? Mas pode ser simplesmente P igual a N e sobre N ômega, tá? Então isso daqui a gente pode pensar como isso daqui é o que eu tenho e isso daqui é o que eu quero, tá? Por exemplo, eu tenho um dado de 6 faces, tá? E eu quero que saia o 5, tá? Então, por exemplo, se eu quero que saia um elemento qualquer, né? Se eu quero que saia um número, né? Eu quero que saia o 5, tá? Que eu tava falando. Por exemplo, tô lá no jogo de tabuleiro, eu quero que saia o 5, tá? Então, o P nosso vai ser igual a quê? Qual é o nosso espaço amostral, né? É esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles têm 6 termos, né? Então vai ser 6 termos. Eu quero que saia o 5. Então é um termo só desses 6, tá? Vai ser 1 sobre 6, ok? Então a minha chance de cair 5 é uma chance entre 6, tá? Se eu fazer essa divisão, eu vou ter o P igual a 0,1666 e assim por diante, tá? Ou posso fazer ele em porcentagem, tá? Que vai dar 16,6% aproximadamente, né? Tá? Então eu tenho 16,6% de chance de cair o 5, tá bom? Aí se eu quiser, por exemplo, saber nesse mesmo exemplo, tá? Se eu quiser saber, por exemplo, com esse mesmo dado, sabe? Eu quero saber, por exemplo, eu quero que saia um número par, tá? Eu vou pegar a probabilidade de cair um número par, tá? Nesse caso, o meu espaço amostral é o quê? 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Par, temos o 2, o 4 e o 6. Então, são 3 chances, né? Se eu fazer essa divisão, tá? Se eu simplificar aqui por 3, ó. Tá? Vai dar o quê? 1/3. 1 meio. 1 meio é o quê? Posso representar como 0,5, tá? Ou, em porcentagem, 50%. Ok? Então, a probabilidade é que vai ser usado assim mais no Enem. É praticamente isso, tá? As possibilidades de um evento acontecer, tá? Eu não vou me alongar muito, senão não vai dar tempo de falar sobre estatística, tá? Estatística tem um pouquinho mais de coisinha pra gente falar. Beleza? Então, se quiserem tirar aí um print, tá? Tá aí. E vamos continuar. Beleza, então. Então, pra gente finalizar, vamos falar um pouquinho de
estatística, tá? Então, primeiro, a gente tem que relembrar aqui o que é população, né? Por aqui. População, tá? Ou universo, tá? Pode vir dessas duas maneiras, tá? Então, o que é população universo, né? É um conjunto de entes portadores de pelo menos uma característica em comum, tá? O que pode ser essa população? Pode ser um cardume de peixes, tá? Pode ser plantas, pode ser insetos, pode ser humanos, pessoas, tá? Pode ser qualquer grupo de elementos, tá? Que dê pra gente recolher dados, tá? E eles têm pelo menos uma característica em comum, tá? Pode ser um jogo de chaves, tá? Pode ser qualquer coisa, objetos, pode ser livros, tá? Por exemplo, eu pego lá uma população de livros de matemática, tá? Eu peguei toda uma coleção inteira, tá? Uma população ou universo, tá? De livros de matemática, por exemplo, tá? Então, assim, é um grupo de interesse que se deseja descrever ou acerca do qual se deseja tirar conclusões, tá? Então, a gente vai tirar, dessa população, vai tirar informações, vai tirar dados, tá? Sabendo o que é população universo, nós temos também o que é amostra, tá? Amostra. Tá? Então, é o subconjunto da população, tá? E na amostra, que permite a gente tirar conclusões da população sem ter a necessidade por exemplo, de uma entrevista, né? De entrevistar todas as pessoas que a gente teria que entrevistar, sabe? Tipo, uma pesquisa eleitoral, por exemplo. A gente pega uma amostra, tá? De um conjunto de pessoas e faz com essa amostra, a gente tira conclusões da população, tá? Então, a gente pode pensar também, por exemplo, eu posso estar cozinhando, tá? Tô lá fazendo uma sopa, um arroz, tá? E eu não preciso, por exemplo, tomar a sopa toda ou comer o arroz todo para saber se ele tá bom de sal ou não. Basta eu pegar uma amostra, tá? Então, nesse caso, o alimento que a gente está produzindo ali, a carne, a sopa, o arroz, tá? Seria a nossa população, tá? Então, eu não preciso comer toda ali a comida para saber se tá bom de sal. Basta eu pegar uma simples amostra e experimentar. Coloco lá na mão, experimento, tá bom de sal, tá? Beleza? Vamos continuando aqui. Tem algumas coisinhas que a gente tem que saber sobre estatística, tá? Então temos a frequência absoluta, tá? Então frequência. Nossa, muito pequenininho. Temos a frequência, tá? Absoluta. Vamos chamar de FA, tá? Que é o número de vezes que um valor de uma variável é citado representa a frequência absoluta desse valor. O número de vezes que esse valor da variável é citada, tá? Eu vou exemplificar aqui com um quadrinho para a gente ver, tá bom? Temos a frequência relativa. Frequência relativa, tá? Vai ser o nosso FR. Beleza? E temos a frequência total, tá? A frequência relativa, tá?
é que registra a frequência absoluta em relação ao total de citações. Então ela é calculada fazendo a razão entre a frequência absoluta e a frequência total, tá? E temos a frequência total, que é o que eu estava falando agora. Frequência total. Tá? Que é o nosso FT. Tá bom? Então temos aqui esses 3 tipos de frequência. Então é isso que eu vou mostrar para vocês com um exemplinho aqui, tá? Então vou apagar aqui, quem quiser dar um print, tá? Então tá. Então, para esse exemplo, tá? Vou fazer uma tabelinha aqui, tá? Então, para uma pré-avaliação de desempenho dos candidatos de um exame vestibular, foi selecionada uma amostra de 80 provas, tá? Então, a nossa amostra é de 80 provas, tá? Então, depois de corrigidas essas provas, as notas foram organizadas em uma tabela que a gente vai construir agora, tá? Então, vou construir aqui. Ver se vai ficar certinho. Ficou muito retinho não, mas tá bom. Então, aqui a gente vai ter as notas. Tá? Aqui a gente vai ter nossa frequência. Nossa, tô muito torto. Essa frequência absoluta, tá? A gente vai ter o nossa frequência relativa, que também ficou meio torto. Nossa frequência relativa, tá? E a gente vai ter a nossa porcentagem, tá? Beleza? Então, das notas, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Desculpa ficar meio torto, que eu não tô querendo pegar a régua, tomar muito tempo. Então, temos as nossas notas, tá? Então, 4, beleza? 5, 6, 7 e 8, tá? Então, essa foi as notas que a gente tirou daquelas 80 provas, tá? A frequência absoluta, né? Então foi 8 provas dessas, teve 4 pontos. 18 teve 5 pontos. 24 teve 6 pontos. 20 teve 7 pontos e 10 teve 8 pontos. A nossa frequência total nesse caso, tá? Frequência total é igual a 80, tá? Então a nossa frequência total. A gente pegou a frequência absoluta e a frequência total é 80. Se a gente somar todos esses termos, vai dar 80, que são as 80 provas, ok? Então, para a gente achar a frequência relativa, tá? A gente vai ter que pegar a frequência a absoluta e dividir pela frequência total, tá? Não sei se tá dando para ver bem, hein? Meio claro, hein? Eu volto para ele aqui. Aqui é a frequência total, tá? 80, beleza? Então a gente vai pegar essa frequência, a frequência absoluta e dividir pela total. Então vai ficar 8 dividido por 80, tá? Isso vai dar 0,1 ou 10%, tá? Beleza? 18 dividido por 80, que vai dar 0,225, que é
22,5%. Beleza? 24 dividido por 80. Então sempre esse processo. A gente pega a frequência absoluta, divide pela frequência total. A gente vai ter a frequência relativa dessas notas, tá? Então 24 dividido por 80 vai dar 0,3. 0,3, que vai dar 30%. Depois vai ser 20 dividido por 80, que vai dar 0,25. Ou 25%, né? Certo? E por último, 10 dividido por 80, que vai dar 0,125 ou 12,5%, tá? Então, se a gente somar todos esses resultados, o que ele vai dar? Vai dar 1, tá? Essa frequência relativa, tá? E a porcentagem, se a gente somar toda essa porcentagem, vai dar o 100%, tá? Então, a gente teve 12,5% que tirou 8. Nós temos 30% que tirou 6. Nós temos 10% dessas provas, dessas pessoas que fizeram a prova, que tirou 4 na prova, tá? Então, assim a gente consegue calcular a frequência absoluta. A frequência total é a soma da frequência absoluta e a frequência relativa, que é a divisão da frequência absoluta pela frequência total, beleza? Continuando com essa tabelinha, tem uma outra coisa que é muito importante, que são os gráficos, tá? Então, a partir de uma tabela, a gente pode fazer um gráfico. Por exemplo, um gráfico de setores, tá? Aí vocês vão falar, o que é um gráfico de setores? É um gráfico de pizza, que a gente fala, né? Então, para a gente fazer um gráfico, tá? Pizza, nesse caso, tá? Para a gente saber o ângulo, por exemplo, basta a gente fazer uma regra de 3 simples, tá? Onde a gente vai ter o quê? A gente vai ter o 100%, tá? 100%, eu não vou fazer esse cálculo, tá? 360 graus. E vamos pegar a frequência total, tá? Fazemos uma regrinha de 3 simples, a gente consegue achar a porcentagem, os ângulos, tá? Os ângulos todos que a gente vai precisar dividir aqui a nossa circunferência, o nosso círculo, né, nesse caso. Então ele iria ficar assim, tá? Se fosse o caso. Esse um pouquinho maior, tá? Então aqui teríamos 90 graus. Aqui a gente ia ter 108 graus. 108 graus, tá muito pequenininho. Aqui 45 graus. Tá? Esses ângulos todos. Aqui 81 graus. E aqui 36 graus. Tá? Aqui seria a nota, eu vou pôr só o N, tá? Nota 7, aqui nota 6, aqui nota 4, aqui a nota 5 e aqui a nota 8, tá? Certo? E poderia fazer aqui, representar aqui, em vez de fazer os ângulos, né? Aqui eu só coloquei para representar. Podia colocar a representação em porcentagem, tá? Beleza? Aí temos outros gráficos que a gente vai ter na estatística, tá? Que a gente precisa saber analisar, tá? Que seria o gráfico de colunas, tá? Então, se for falar do gráfico de colunas, vou apagar esse aqui, tá? Um gráfico de colunas, por exemplo, seria... Eu não tá relacionado isso aqui, tá? Só para eu mostrar. Por exemplo, teria um gráfico... Aquele é um gráfico de setor, tá? Esse é o gráfico
Gráfico de colunas. Então, o gráfico de colunas, ele tem as coluninhas aqui, né? Ele vai ter as suas colunas lá, tá? Por exemplo, assim, uma maior, assim menor, tá? Normalmente ele tem aqui os dados, tá? Por exemplo, seria a frequência, tá? Por exemplo, 5, 10, 15, tá? Aí estaria aqui a sua representação aqui, tá? E aqui seria 3, 4, 5, tá? Então, nesse caso, se fosse meses ou notas, por exemplo, 4 teria mais do que as outras, tá? Podemos ter o gráfico de barras, tá? E nesse caso, aí seria diferente. Tá? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui gráfico de barras, tá? Então ele seria de lado, tá? Aqui eu teria, por exemplo, um dado qualquer, tá? 5, 8, 4, 2 aqui, tá? E aqui eu poderia ter 3, 6, 9, tá? Vamos supor. Eu teria o meu gráfico dessa maneira, tá? Isso seria um gráfico de barras, tá? Claro que não tá muito bem desenhado aqui certinho, tá? É um gráfico de barras. Ele seria assim de lado, tá? Pra gente mais conhecer os gráficos. Tá? Esse é o gráfico de barras. Outro tipo de gráfico que a gente precisa estudar e ver também, que às vezes cai. Um gráfico, por exemplo, lá, comparando, por exemplo, dois vendedores, por exemplo, tá? Um gráfico de linhas, tá? Por exemplo, eu até podia fazer esse aqui, mas podia ser um gráfico de linhas aqui, que a pessoa atingiu ali os seus 100% de vendas, 50% de vendas, tá? 0%, aqui embaixo seria, né, com 25 aqui por cento, tá? Ele seria assim, beleza? Aí a gente teria aqui, ó, junho, julho, agosto, setembro, tá? Estaria lá o fulano de tal, por exemplo, nesse mês aqui, ele começou aqui no 0, tá? Ou então ele já vinha de alguma estimativa, né? Ele alcançou 50% nesse mês, baixou um pouco aqui, subiu no mês de agosto e desceu um pouco. Aí comparando com um outro vendedor, fulano da Silva, tá? Ele tinha mais vendas aqui nesse primeiro mês, continuou, depois subiu em junho, depois desceu drasticamente em agosto e manteve, tá? Então esse seria um gráfico de linhas, beleza? Só para exemplificar os tipos de gráficos, tá? Beleza? Deixa eu escrever aqui, gráfico de linhas. Tá? Então esse seria um gráfico de linhas. Beleza? Se quiser tirar um print aí, eu vou apagar. Tá? Então, fizemos aqui algumas coisinhas, falamos sobre frequência relativa, frequência total, gráficos, tá? O que mais que a gente estuda muito no ensino médio e cai bastante no Enem
são as tendências, as medidas de tendência central, tá? Então, quer dizer assim, a medida deve ao fato que ele pode ser uma medida que caracteriza um conjunto, tá? E tenderá ao meio, estar no meio dos valores, tá? Então, dessas tendências, medidas, tá? Vou escrever aqui embaixo. Medidas de tendência. Vou apertar o tema. Tendência. Medidas de tendência central, tá? A gente pode usar até aquele mesmo exemplo, tá? Ou algo parecido. Mostrei ali tirei uma amostra, peguei lá a população, tirei uma amostra, tá? Então dessa amostra a gente pode tirar essas medidas de tendência central. Uma delas é média aritmética, tá? Então média aritmética, tá? A gente pode chamar de MA, tá? Então a média aritmética, tá? A gente pega o valor que se obtém, né? Dividido a soma de todos os seus elementos pelo número de elementos do conjunto, tá? Temos a média aritmética ponderada, tá? Então, média aritmética ponderada, tá? Que a gente vai chamar de MP, beleza? Temos a moda, né? Tá? A gente pode chamar de MOzinho aqui, moda, beleza? Temos a mediana, tá? Mediana, tá? Então a média aritmética a gente pega todos os elementos daquela amostra, tá? Soma todos eles e divide pela quantidade de elementos que a gente tem. A média aritmética ponderada, tá? A gente vai somar a soma dos produtos de cada valor pelo respectivo peso deles, tá? E vai dividir. A moda é o elemento que aparece mais, né? Que ele é mais frequente nesse conjunto, tá? Por exemplo, eu peguei lá um conjunto lá, que é 1, 2. Vou até fazer diferente aqui, por aqui. 2, 7, 3, 8, 3, 4 e 3, tá? Vamos supor, não sei o que é isso, foi uma amostra que eu peguei lá, um conjunto qualquer, tá? Beleza? Então qual que é a nossa moda? A moda é o que aparece mais, tá? Então, nesse caso temos o número 2, o número 3, o número 7, o número 3, o número 8, o número 3, o número 4 e o número 3, tá? Então a gente repara que temos o número 3 aqui, um aqui e um aqui. Então temos 3 números 3. Então nesse caso a nossa moda, nesse caso aqui, seria o 3, que é o que aparece mais, tá? A mediana, tá? A média aritmética. Eu somaria tudo isso e dividiria pela quantidade. Então vamos fazer aqui. Vou fazer aqui 2 mais 7. Vou fazer aqui, vai dar 10, 18, 20, 24, 27, 30, né? Vê se é isso mesmo. 2 mais 7, mais 3, mais 8,
mais 3, mais 4, mais 3, 30, tá? Então seria, pra gente achar, por exemplo, a nossa média aritmética, tá? A gente teria 30, que é a soma de todos os elementos, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então 30 dividido por 7. Essa é a nossa média aritmética, tá? A nossa média vai ser igual a 4,28, mais ou menos, tá? Essa é mais ou menos, aproximadamente a nossa média, tá? A média ponderada daí teria que ter pesos, tá? Aí já seria um pouquinho diferente. E, por exemplo, se eu quisesse saber a mediana, tá? A mediana desse conjunto aqui. Aí eu teria que arrumar eles num rol, tá? Então, uma outra coisa que tem que ficar atento é o rol, tá? Que é nada mais do que a gente pegar esse conjunto agora e ordenar ele, tá? Ou em crescente ou em decrescente, tá? Pra gente poder achar a mediana, tá? Então, nesse caso, eu vou fazer crescente, tá? Então, temos o 2, temos o 3, temos o 3, temos o 3, temos o 4, temos o 7 e temos o 8, tá? Então, nesse caso, qual que é a nossa mediana, né? É o valor que está no meio, tá? Então, nesse caso, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, se eu pegar aqui os valores do meio, tá? Ó, do meio, do meio, do meio, do meio. Seria o 3. Então, a mediana, nesse caso, é o 3, tá? Ah, mas se fosse par? Se fosse par, por exemplo, se eu tivesse mais um dado aqui, por exemplo, podia ser o 9, tá? Então, ficaria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ficaria o 3 e o 4. O que eu faço? 3 mais 4 dividido por 2. Vai dar 7,5. Tá? Ou, se eu dividir 7 dividido por 2, vai dar 3,5. Beleza? Então, daí a nossa mediana seria o 3,5. Beleza? Então, a gente teria mais algumas coisas para falar. Eu vou deixar uns exercícios para a gente fazer na última aula, tá? Nessa última aula do Enem. Infelizmente, meu tempo está acabando, tá? A gente ainda teria de falar de desvio absoluto, de variância, tá? Desvio padrão, beleza? Só que isso daí vai ficar para uma próxima aula, tá? Então, eu queria mais mostrar assim o mais básico, tá? É o que a gente vai usar mais. Lembrando que o rol, tá? Que é o último que eu falei, é a gente deixar em ordem, tá? Ou crescente ou decrescente, tá? Eu poderia começar pelo 9 aqui e ir para lá, tá bom? A média aritmética que também é usada muito, basta a gente somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos, tá? A moda é o que aparece mais, então nesse caso seria o 3, beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula. Eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira, tá? Deixem aí os comentários aí embaixo, tá? Dá aí algumas dicas. Esse curso não é só um curso, também é meu estágio, tá? Então, agradeço muito se vocês conseguirem compartilhar isso com alguém, tá? E comentar, beleza? Você vai me ajudar muito nos meus estudos, tá? Beleza, pessoal? Obrigadão, então. Espero ter ajudado e até a próxima aula. Tchau, tchau.